Olá a todas as pessoas que estão aqui conosco. Sejam bem-vindas. Eu sou a Ana Fontes, empreendedora social e fundadora da Rede Mulher Empreendedora. E esse é o videocast Substantivo Feminino, uma iniciativa do YouTube Brasil, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, Internet Lab, Gênero e Número e Casé Fala. O episódio de hoje lança a frase Mulheres Negras no Poder. Você se pergunta, onde? Pois é, mas elas existem e eu posso provar. Por isso, eu quero começar apresentando as minhas convidadas que estão aqui hoje. Eu estou super emocionada e vão debater esse tema comigo. Bom, minha primeira convidada é a maravilhosa Bielo Pereira, apresentadora do Dia TV, criadora de conteúdo, palestrante, consultora em diversidade e inclusão corporativa e que também atua com planejamento de criação e políticas e práticas inclusivas, treinamentos e webinars educativos. Bielo, maravilhosa, potente, seja muito bem-vinda! Ai, obrigada, que honra que é estar aqui falando com você e dividindo um pouquinho mais da minha história e da trajetória, de verdade, obrigada. Esse papo vai ser incrível. Vai. E seguimos aqui com a nossa convidada maravilhosa Luana Genot, fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, que através da campanha Sim à Igualdade Racial apoia empresas e organizações a desenvolverem ações para a inclusão de pessoas negras e indígenas. A Luana também é escritora, apresentadora de TV, colunista da revista Ela do jornal o Globo e é também mãe da Alice e do Hugo. Bem-vinda, Luana. Obrigada, Aninha. Sempre um prazer estar aqui com você. E costumo dizer que seu nome não é Ana Fontes por acaso. É fonte de inspiração mesmo. E está aqui com a Bielo, um presente. Olha, esse papo vai ferver hoje, hein, Já gente? tá Temos fervendo. muito Vai, assunto. já. Vou pôr meu óculos, porque precisamos dar continuidade, né? Vamos começar falando o seguinte. Segundo o IBGE, 55% da população brasileira é preta ou parda. As mulheres negras formam o maior grupo populacional do país, representando 28,5%. Mas ainda ocupam apenas 3% das prefeituras, 2% do Senado e menos de 1% da Câmara dos Deputados. É triste, né? Além disso, elas ocupam apenas 0,5% dos cargos em conselhos administrativos de empresa, segundo o Índice de Equidade Racial de 2023. Esses são dados, eu sei que são duros, mas são dados super importantes para a nossa conversa de hoje, que vai tratar das múltiplas faces dessas pesquisas. Mas de cara, eu já quero começar perguntando para vocês, esses números não assustam? Bielo, Luana, não assustam? Assustam bastante, principalmente, né, quando a gente fala, né, no âmbito da política, como a gente ainda precisa avançar bastante no entendimento de como a gente vota, né? Sim. Porque se a gente pegasse um recorte onde a gente costuma votar em pessoas que realmente vão representar a gente, porque a gente é ensinado sempre a votar em pessoas que estão ali fazendo aquela política e que elas não necessariamente representam, mas a gente sempre está escolhendo um representante. E pelos nossos números, se a gente sempre votasse na gente, em quem realmente vai ser uma extensão das nossas ideias, das nossas vivências, das nossas realidades, era para esses números terem uma paridade muito maior com a população geral. Sim. E isso sem contar dentro de empresas, né? De grandes empresas, que é quando a gente tem quem toma a decisão, sempre escolhendo pessoas que são iguais a elas e que na maioria das vezes fazem parte de um grupo que é de minoria efetiva, que são desses homens brancos, héteros, cis, o tempo todo, e que às vezes pegam a gente como tokenismo, Exato. mas que hoje, sem a nossa presença e sem ouvir as nossas vozes, não vai funcionar, né? O mercado já começou a entender que ele não funciona sem efetivamente ouvir e fazer ações para que nós estejamos lá e que a gente consiga consumir enquanto sociedade aqueles produtos ou serviços, né? Acho Sim. muito bacana você falar da questão da gente. Nós somos 28,5% da população. Por que a gente não está no mínimo com esses 28,5%? E, Bielo, tokenismo, explica para as pessoas entenderem de uma forma bem rápida e simples o que é.
Tokenismo é quando você pega uma pessoa que faz parte de algum grupo tido como um grupo de diversidade, né? Porque a gente já viu que a gente é a maioria, né? Sim. Mas grupos que foram minorizados pela sociedade, para você ter aquela imagem, aquele token. Então você tem aquela uma pessoa, então você já pega uma mulher negra, aí às vezes você já pega para ela ser uma mulher negra, trans, e já bota ali. Se for PCD, então você já pega ela para ser o exemplo de tudo e você falar, eu tenho diversidade, sem efetivamente ouvir. Às vezes você tem essa pessoa lá só como Pra mostrar uma ideia só, né? consultiva, para você mostrar. Você tem as ideias e fala, aqui tá tudo certo? Beleza, mas eu não quero te ouvir, efetivamente. Então é Sim. um token, é só um… É meio pra fingir, né? Pra fingir. Vamos mas combinar, tem. vamos falar a linguagem mais Você, Lua. você falou sobre essa questão dos números, né? De sermos maioria demográfica num país, né? Sim. Como população negra, indígena, mulheres. Temos um grupo muito grande de pessoas com deficiência, uma grande população Sim. LGBTQIAPN+, mas não sermos representadas nem nas esferas de poder Sim. político ou corporativo. Só que esses números, né, de pouca representatividade, eles nos assustam, mas não nos podem parar. Eu acho que esse é um ponto importante. fundamental, até para que a gente não pare, nem nós, quando a gente olha para esse retrato e fala, poxa, esse lugar é tão difícil para mim. Ele é difícil, mas ele é direito nosso. Acho que isso é uma coisa que a gente também precisa introjetar como pessoas que fazem parte desses grupos, né? E de outro lado, um pouco do que a Bielo já trouxe, é lutar para que, dentro do nosso voto, do nosso pleito, dentro dessas corporações, as nossas imagens, as nossas vozes estejam cada vez mais representadas nas mesas, porque isso, de fato, é um direito constitucional, Sim. né, garantido por cotas, ações afirmativas, e a gente precisa sentar nesses lugares para que as nossas ideias reverberem, e no caso das empresas isso é lucrativo, né? Sim. Então a gente precisa entender que esses números assustam, mas eles não podem nos parar e precisam ser direito nosso. E para as empresas e para os governos, que eles entendam que isso é passo fundamental para o desenvolvimento do país e para o crescimento das empresas, né? Não é um favor, por exemplo. E não existe uma sociedade justa que não esteja representada em todos os espaços por todas as pessoas, né? Que é o grande ponto de discussão que a gente tem. Esses números também me assustam e eles evidenciam também como é solitária e corajosa a jornada das mulheres que estão abrindo caminhos, né? A gente fala que a gente tem que honrar quem veio antes, como Antonieta de Barros, Benedita da Silva, Com certeza. absolutamente maravilhosa pelo exemplo. Como que a gente pode honrar o legado dessas mulheres construindo um espaço mais acolhedor para lideranças negras? Eu acho que esse é um debate também bem complexo, né? Sim. Bielo também falou sobre a representatividade, a gente não ser usada como token. Como é que a gente faz para a gente honrar quem foi abrindo o caminho para a gente, né? Eu acho que muitas das vezes, né, as pessoas que estão abrindo o caminho, elas não têm, às vezes, essa noção real, conforme a né? dimensão do que está sendo feito. É verdade. E eu acho que hoje, apesar da gente saber, a gente também nunca vai ter essa dimensão, né? Porque é só com o tempo, mas a gente já tem essa ideia hoje. Então, não só a questão de fazer o melhor do que o que a gente pode fazer, mas entender que muitas das vezes o melhor do que a gente pode fazer é estar bem fazendo o que se faz. Perfeito. Porque antes a gente sempre tinha essa ideia de, não, a gente tem que ter uma força que não necessariamente é força, é na verdade esconder como a gente se sente e muitas das vezes se calar em algumas situações. E não, hoje é realmente falar, Sim. ter certeza de que a gente está sendo ouvida e saber quais são os momentos e as horas onde a gente precisa dar aquela pausa, dar aquela respirada e para continuar avançando, porque isso demonstra que as pessoas elas realmente podem ser quem elas são, porque principalmente para nós mulheres o que a gente mais tem desde criança são barreiras, são entraves de até aqui você pode ir, desse jeito você pode, deve ser, desse jeito você não pode, deve ser. Qual que é a forma que a gente tem de trabalho que vai representar mais a nossa existência pessoal e profissional em qualquer âmbito. E eu acho que isso, pra gente que tá atingindo lugares hoje, tendo vozes que são ouvidas pelas nossas e pelos outros também, pelas pessoas que não fazem parte do nosso recorte, o mais importante é conseguir mostrar como a individualidade de cada uma de nós é importante, para que a gente consiga cada vez mais ter as nossas representatividades em todos os âmbitos e lugares. Exatamente. Acho perfeito essa sua colocação, Bielo, e vou chamar a Luana para conversa também, porque assim, a gente também tem que ter o nosso autocuidado, né? A gente precisa estar nesses espaços, mas a nossa saúde mental, para continuar nesses espaços
e continuar abrindo caminho e respeitando quem veio antes é super importante, né, Luana? Com certeza. Complementando um pouco do que a Bielo estava falando agora há pouco, eu acho que uma das formas da gente honrar esse legado, né, porque a gente está aqui porque outras vieram antes de nós, né, bem aquele conceito do Ubuntu, nós somos porque elas são e foram, e a gente está aqui sobre o ombro de tantas e tantos gigantes que abriram portas pra gente. Eu acho que a forma da gente honrar legados é prezando por esse senso da coletividade, né? Porque eu até escrevi um texto recentemente que chamava A Porta Atrás de Você, né? Então, muitas vezes, né, pela força dessa individualidade dentro de muitos espaços, na política ou no mundo corporativo, às vezes a gente consegue entrar ali, consegue muitas vezes entrar nesses espaços, é usado como token. Muitas vezes isso vai ser inevitável, porque quando a gente é único nesses espaços, a gente também acaba servindo como esse papel, e vida que segue, mas desde que seja apenas um passo para a coletividade. A gente não pode se limitar a sermos únicas nos espaços. Eu acho que a gente também tem que fazer sempre um exercício de olhar para o lado e ver, caramba, será que eu estou sendo a única aqui? Como é que eu trago, né? A Tarciana Medeiros, a presidente do Banco do Brasil, ela falou que ela trazia mulheres para sentar com ela na mesa de uma reunião de banco, justamente só para pelo menos tê-las ali ouvindo e convivendo nesse espaço. Porque a gente sabe que a convivência nesses espaços, especialmente de pessoas de grupos minorizados, né, nos espaços de poder, ela é muito limitada. A porta se fecha, a porta atrás da gente imediatamente se fecha quando tem uma que entra. Então, o nosso papel, eu sei que muitas vezes é pesado, é duro, é difícil, é cansativo, mas o nosso papel é chegar lá e abrir a porta e falar assim, entrem. Vem pra cá. Porque senão não vai acontecer automaticamente, né? É, a síndrome da pessoa única, da a mulher única, da mulher única, da mulher negra exatamente. única, é muito ruim. Esse lugar não é um lugar bacana. Esse lugar de ser a primeira, ser a única, não é um lugar bacana. E não deveria também ser um papel só nosso, né? Acho que deveria ser um papel de toda a sociedade, especialmente dos homens, mas que todos entendam que é importante manter a porta aberta. Para poder trazer as pessoas. E para que não seja tão difícil também que a porta se mantenha aberta. Porque é isso, muitas vezes as pessoas falam assim, a porta abriu e tem que ser difícil para outra, para ela chegar aqui. Não, tem que ser cada vez mais fácil. Não é para dificultar. Não é um papel bacana a gente estar nesses lugares e achar que não tem que trazer outras pessoas. Eu acho que o nosso papel, eu adoro o que vocês colocaram, de honrar o legado, é isso. Mesmo que às vezes a gente tenha que representar esse token, como disse a Bielo, a gente tem que estar muito atenta para a gente não deixar de trazer outras pessoas. Exato, uma puxa a outra. De acordo com um estudo do Instituto Alziras sobre as prefeitas brasileiras, os 3 principais obstáculos para as mulheres na política são dinheiro, claro, né? Tempo livre e rede de contatos. Vocês concordam com isso também? Se aplica nos espaços além da política? E como é que a gente faz para driblar, né, ou para superar esses 3 obstáculos? Primeiro, vocês concordam? Segundo, como é que a gente faz para driblar? Quem quer começar? Eu posso começar. Fácil, né? Concordo em gênero, número e grau. É isso, gênero e número, nosso parceiro. Né? Eu acho que assim, vamos pelos 3 elementos, né? Dinheiro, você trabalha com isso, né? O financiamento às mulheres, especialmente às mulheres negras e indígenas, ele é muito escasso. Seja para iniciar seu próprio empreendimento, seja para ter uma carreira dentro de uma universidade, a gente estava falando sobre a sua filha, né? Então, assim, o financiamento para nós ainda é muito escasso. E eu costumo dizer, né, sendo uma mulher à frente de uma organização sem fins lucrativos, que é o IDBR, para a gente conseguir, às vezes conseguir um dinheiro para conseguir expandir a organização, eles falam assim, não, mas você ou já é grande demais, ou você é pequena demais, então dinheiro sempre coisa demais. sempre é um problema, e isso a gente não pode naturalizar. É necessário que o crédito para as mulheres seja mais facilitado, porque senão o Brasil não cresce. Somos nós que somos as que planejam as coisas dentro de casa, né, pensando num retrato de Brasil, então a gente precisa ter mais acesso a crédito para o país crescer, e isso é um problema que a gente precisa resolver como país. Perfeito. Aí a gente está falando sobre tempo livre, né? Nós somos aquelas que cuidam de toda a família. Pensando de novo, um recorte de Brasil generalizando, economia do cuidado, né? A economia do cuidado. Filho, família, idosos, tudo, né? Tudo gera em torno da mulher. Que tempo livre
vai ser, né, destinado para networking, para conexões, para você fazer uma pós, para você sair e se conectar com outras pessoas que podem te apoiar na sua jornada de carreira. Não temos, então é necessário que toda uma rede de cuidados, inclusive dentro da gestão pública, seja oferecida para as mulheres, para que haja mais tempo livre. Tempo livre é necessário, parte do autocuidado que a gente precisa para conseguir sobreviver, para conseguir viver bem, né? Sem dúvida então, nenhuma. o teu bem viver é necessário tempo livre. E a rede de contatos, que eu acho que assim, é um ponto que a gente precisa ainda falar muito, né? Muitas empresas, e a Bi sabe disso, elas falam muito sobre a meritocracia. Ai, né? meu Deus do céu. E aí a gente pode Vamos aqui falar... abrir um episódio específico para isso. sobre isso. E aí as pessoas vão falar assim, todo talento aqui na nossa empresa é recompensado e tal. Só que ele não conta, né? O papel dos C-levels e tal, das lideranças, especialmente lideranças brancas, que, na verdade, não basta só ter o talento, tem que ter a oportunidade. E muitas vezes essas oportunidades, elas estão ali no cafezinho, no contato, no network, num clube, no jogo, entendeu? Que é feito fora do horário de trabalho, né? E ali se estabelecem relações de confiança. E nessas relações de confiança, você escolhe quem é que vai ter o acesso ao cargo de poder para ser um sucessor, uma sucessora e tudo isso. Então, quando você não faz parte dessa rede de confiança, você pode ter o talento que for. Você não vai ser eleita para ser a próxima sucessora dentro de um cargo. Isso geralmente é a dinâmica das empresas. Então, isso é fundamental. E aí, nesse adendo da rede de contatos, eu acrescentaria o papel de uma pessoa que se chama de sponsor, né? Sim. Dessa que pessoa é um patrocinador. Exato. Alguém que vai estar ali responsável. Alguém que vai estar responsável, vai falar assim, Bielo, você é uma pessoa extremamente competente e eu vou te ajudar a você passar para o próximo nível da sua carreira. Ana, eu vou te colocar naquela reunião onde vai estar todo mundo responsável e você vai poder falar lá sobre a Rede Mulher Empreendedora. Esse é o papel de um sponsor que eu acho que a gente precisa falar sobre ele para que mais pessoas possam falar, ei, eu posso assumir esse papel para abrir rede. Eu até quero fazer, né, Bielo? Sim, e quando a gente fala muito, para mim eu acho que essa questão da rede de contatos é uma das que mais pegam. Exato. Porque a gente tem já uma estrutura social que repele a nossa presença em todos esses lugares. Perfeito. Né? Porque quando a gente fala da gente não ter tempo, da gente ter muitas outras coisas pra gente fazer e ter que lidar dentro e fora do trabalho, quando a gente chega nesse momento que faz parte do trabalho, mas que faz parte de um lazer que é negado o tempo todo pra gente. E aí a gente consegue se entender mais. Hoje em dia a gente tem algumas confrarias formadas por mulheres, a gente tem alguns lugares onde a gente consegue ir, só que a gente fica também, mas até onde esses jogos de poder realmente estão fazendo sentido ou eles resvalam nesse jogo já pré-existente. E principalmente nessa função do sponsor que a Lu trouxe, eu acho muito, muito, muito importante. Principalmente pra gente se ver também nesse lugar. Porque ele existe em vários níveis, vários e vários níveis. E às vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada, mas que já é correlato a tudo que a gente veio falando, de uma puxar a outra, da gente conseguir se colocar cada vez mais e se fortalecer nesse lugar, né? Porque a gente ter mais de nós nos lugares e nos ambientes faz com que essa força seja mais vista, né? E eu acho super importante a questão de você, assim, às vezes você consegue acesso a esses espaços, mas às vezes você não consegue pertencer a esses espaços. Então, ter uma figura de um sponsor, de verdade, ser acolhida nesses ambientes, obviamente tem a ver com ter mais representatividade, com estarmos mais nesses ambientes, mas também tem a ver com quem domina esses ambientes nos receber. Porque, assim, eu já estive em muitos lugares que, assim, vamos ser claro, né, de pessoas ricas e eu não me sentia confortável ali. Porque eu não me sentia acolhida, não me sentia parte. É como se assim, tá bom, eu te deixo chegar até aqui, mas é só até aqui, tá? Daqui para frente, eu não vou fazer mais nada. Eu tô te deixando brincar aqui, mas um passo a mais do que esse eu não vou deixar. Que é quase como que para, entre aspas, colocar a gente no lugar de aqui não é o seu lugar. Exato. Mas como a gente sabe que você quer estar aqui,
A você gente pode te chegar. deixa aqui. Exato. Então, eu acho que o nosso papel é, sim, buscar o sponsor, estar nesses ambientes, nos conectar. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, é criar essa força, né? Essa força feminina que eu digo sempre que não tem a ver com supremacia feminina. As pessoas confundem Não. muito isso. Tem a ver com a gente ocupar esses espaços, ter condições e oportunidades Exato. para estar nesses espaços, Exato. né? Só um adendo em relação a isso que eu acho também que é importante, com algumas mulheres com quem eu troco, eu também falo sobre essa necessidade nossa também de virar uma chave e de se autoconvidar mais. Sim. Porque eu sei que o papel de sponsors são super importantes e eu falei exatamente sobre Sim. isso, mas também se não nos convidarem, querida, abra a porta. Porque Vai lá. as pessoas também Perde não a Mete o vão... pé. vergonha, É. mete o pé na porta e perde a vergonha. Exatamente, assim, eu acho... confesso que eu sou envergonhada com isso, Luana. Não, eu é. trabalho muito isso. Eu trabalho muito isso. Porque eu fico assim, ai meu Deus, eu não quero. Se eu não tô convidada, é porque não me querem ali. Eu sei. Eu confesso que eu tenho que trabalhar muito isso. Não, é Não, uma mas tarefa eu fácil. acho que é o processo de cada uma. Eu acho que tem que respeitar o seu processo também. Sim, Eu só sim. estou dizendo que existe também uma forma da gente poder entrar em determinados lugares onde a gente não é convidada. Não dá para ficar esperando toda a vida ser convidada ou o papel de um sponsor perfeito, porque eu, particularmente, sempre, já achei Sim. alguns bons sponsors, mas nunca é um papel de tanta perfeição ou de tanta intencionalidade como poderia. Eu acho que falar desse papel é importante justamente para trazer para as pessoas a consciência de que esse é o papel que pode ser exercido Sim. de modo mais intencional, mas caso não exista sponsor, bate Vai a lá. porta e vai. Já que você está falando nisso, abre a porta e vai, né? Já que você está falando isso, um dos objetivos do seu trabalho, do Instituto Identidades do Brasil, é incluir mais pessoas negras no mercado de trabalho em cargos de liderança. Como que vocês têm feito isso? Você no IDBR, você, Bielo, no seu ambiente, especialmente como especialista em diversidade. Vocês acreditam que ter mais mulheres negras em liderança corporativa pode influenciar a construção, inclusive, de políticas públicas mais igualitárias e também inspirar lideranças negras em cargos públicos? Porque a gente precisa ocupar espaços de poder. Bielo, Sim. queria que você me dissesse mais. Não é uma tarefa fácil, porque a maioria das vezes, quando a gente entra em grandes companhias e grandes empresas, o que eles esperam é uma resposta de que você vai chegar lá, vai ter uma reunião um dia, você vai falar, vocês vão fazer isso, e no dia seguinte, Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Acabou o preconceito, a gente vai contratar 10 pessoas e tá tudo certo. E a gente fala, não é assim. Porque você tem que mudar estruturalmente, você tem que mudar na base, na cultura da companhia, para que se entenda a importância dessas presenças e a importância dessas vozes. Até porque uma das coisas mais difíceis de se explicar é que a gente só usa o termo diversidade porque hoje a gente não está tendo as pessoas ali. Os ambientes não estão sendo diversos, Sim. mas porque o normal, o natural é todo mundo ser diverso, porque todo mundo é diferente. Mas como a Sim. gente precisa de um caminho até isso acontecer, qual é o caminho específico que a gente vai fazer aqui? Então, falando especificamente de mulheres pretas e pessoas pretas, eu já fiz projetos com empresas muito grandes que para a gente poder dobrar a porcentagem de pessoas pretas dentro da companhia, a gente teve que fazer um trabalho de 2 anos. É isso. Porque a gente precisa entender também que isso não vai ser dentro de um time só. Você não pode escolher aquele time, então esse vai ser o time da diversidade. Nesse daqui, a gente vai ter o time 90% preto e o resto da empresa. Como é que você fica? se comunica com o restante da empresa? Você tem que entender como que você vai fazer a inserção de todos esses grupos em todas as áreas e você tem que fazer um treinamento específico sempre para C-Level, porque C-Level é uma área dentro da companhia que Sim. gosta muito de falar. Gosta muito de dizer o que vai ser feito, mas não gosta de ouvir. É. Mas eles se ouvem entre eles. Entre eles se ouvem. Sim. Mas quando a gente coloca essa diversidade, traz o tido como diferente por não ter ali, como é que você vai ouvir? É simples, você fecha sua boca. E você vai ouvir. O E bom depois manual. que você ouvir, você vai entender que você pode também executar aquilo que está sendo dito por uma outra pessoa. E ensinar isso é muito difícil. É mais difícil do que você fazer ações operacionais junto com o departamento pessoal, junto com o RH, junto com cada um dos times, a galera entender. E aí você vai falando. Mas quando você chega nessa etapa, é a mais difícil e é onde a gente sempre fala. Não dá pra ter uma. Sim. Tem que ter no mínimo 2, 3, e a gente sempre fala sobre expandir, sobre aumentar, porque todo mercado sempre pensa em pirâmide, né? Sim, então aqui em sim, cima sempre vai ser hierarquizado. pouco. Se ele tá hierarquizado e aqui é pouco, e normalmente quem tá mais em cima é quem demora mais pra sair, como é que a gente vai fazer? E se a gente aumentasse?
aqui em cima. Exatamente. Vamos tentar fazer pelo menos um trapéziozinho. Vamos abrindo aqui. Sim. Ninguém tá falando sobre sair, é sobre soma. É E sobre sempre se- trazer, né? É sobre trazer, é a mais, é soma, não é nunca sobre subtração, sobre divisão. E aí sempre se usa essa máxima pra falar, mas aí não tem como a gente fazer, porque aqui já tá tão bem estruturado. Mas é pra isso que a gente tá aqui, pra mudar a estrutura, pra mudar a cultura. Então trabalhar isso, apesar de ser difícil, a gente volta lá no início. Os números estão começando a mudar e isso não para, gente. Não Não tem que para, porque a gente parar. está criando uma nova estrutura de como se pensar, para que chegue um momento em que a gente fale só sobre pluralidade e não sobre diversidade, porque é isso que precisam ser todos esses ambientes, seja dentro de grandes companhias ou seja em qualquer outro ambiente, política, como a gente estava falando. Só que isso a Sim. gente tem que mudar a cultura dentro A da empresa cultura. e a cultura fora, a nossa forma de pensar. Por que que às vezes a gente toma algumas ações no Sim. automático sem reparar que aquilo não tá nem fazendo sentido pra gente? Por que que eu tô fazendo isso? É Exato. construção social, né? E É. eu costumo dizer que diversidade não é uma ação, não é uma campanha, não é uma propaganda, não é uma palestra, não é um evento, é uma jornada, Exato. né? E é uma jornada. E Na mudança verdade, é de tudo cultura- isso somado ao longo do Sim, tempo, todo dia, todo né? dia. E assim, mudança de cultura, eu trabalhei muitos anos em ambiente corporativo e mudança de cultura não se faz de baixo para cima. É Não. triste, É. ela se faz de cima para baixo. Você muda mudando a mentalidade do ambiente que é considerado C-level, que é o ambiente do topo, gente, que é onde estão as decisões das empresas. Mas eu acho que essa mudança de perspectiva, de não pensar que é um jogo de rouba-monte, né? Que você Exato. tira de um para poder dar para o outro, que na verdade você pode pegar as cartas ali e distribuir, né, Luana, para Exatamente. poder a gente conseguir passar, né, desse processo, porque senão a gente fica nesse efeito, olha, vou colocar uma pessoa aqui, vou colocar outra pessoa ali, mas a gente não muda o jogo de verdade, Exatamente. né? E em todos os espaços de poder, né? Exatamente. Então, a gente tem feito, né, no IDBR ao longo desses 8 anos, nós temos um time de mais de 30 pessoas espalhadas pelo Brasil e a gente tem visto exatamente essa necessidade do que a Bi trouxe, de uma mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura pensando no ecossistema. É por isso que a gente atua em 3 pilares, né? Dentro do pilar de empregabilidade, a gente leva essa educação antirracista com todo um desenvolvimento de ações afirmativas que a gente Legal. faz dentro das empresas para mais de 700 mil colaboradores. E aí, dentro do pilar de educação, a gente leva essa educação antirracista e inclusiva para escolas, para gestores e professores, né? Porque a gente também consegue falar sobre esses vieses dentro de sala de aula, que Claro. é onde muitas vezes começa ali o estereótipo de quem pode ser de uma profissão e de quem pode ser de outra. E muitas vezes esses estereótipos eles são introjetados desde a primeira infância, né? A gente já foi em escolas que o professor falou assim, essa rapaziada aqui tem cara de gari. Então, isso já é construído desde a primeira infância e a gente precisa trabalhar sobre esses estereótipos, até mesmo do que os professores e gestores reproduzem. E a gente também trabalha com um grande público. Então, a gente faz prêmio, a gente faz fórum. A Bielo já foi apresentadora de um dos nossos fóruns. Chiquérrima. Então, é uma Foi um forma, luxo. um luxo que só, né? Então, a gente faz isso para quê? Para chegar à opinião pública, para eu chegar, né, nas nossas avós, nas nossas crianças, né? Quando a gente faz um prêmio, né, junto com a TV Globo, a gente chega a 80 milhões de pessoas. A ideia é justamente fazer com que essas referências, com que o reconhecimento das pessoas negras, indígenas, das ações afirmativas, elas possam chegar ao conhecimento do grande público e você, ao se ver, você consiga falar, isso é para mim, esse Isso. palco é para mim, esse espaço é para mim. E também de reconhecer que tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, Sim, né? sim. Quando a gente vê a Rede Mulher Empreendedora, quando a gente vê o que a Bielo está fazendo, quando a gente olha para o lado e para de estar no piloto automático e fala, caramba, olha só que mulheres potentes, Sim. eu vou pegar essas iniciativas como exemplo para começar o meu empreendimento, para começar a minha carreira corporativa, enfim. Eu vou pegar isso como exemplo, você começa a ver que você não está sozinho. E aí você consegue E caminhar aí você pra mudar o consegue jogo. caminhar, navegar nesses espaços e conseguir seguir adiante. Eu costumo dizer que a gente precisa, mais do que dizer não ao racismo, dizer sim, né? A gente trabalha muito sobre essa perspectiva do mais sim, positiva, do né? sim à igualdade racial, da gente dizer sim a nós mesmas quando a gente olha no espelho e fala assim, sim, esse espaço é para mim. Isso também muda, porque quando a gente está falando do racismo, qualquer outra desigualdade estrutural, ela não afeta só o C-level,
responsável que está ali tomando a decisão, ela afeta a sociedade como um todo. Ela é multidimensional. E a gente mesmo, muitas vezes, fala assim, não, isso não é para mim. Então, são viradas de chave múltiplas que precisam acontecer. Né? Desde nós, conosco mesmos, e com dessas pessoas que não conseguem ouvir, porque não estão acostumadas a conviver com a gente, para com elas mesmas, né? E tem um ponto que eu acho que você tocou também, e Bielo também falou, que é muito importante, que é a representatividade na comunicação e falar de comunicação, né? O cenário de disparidade que falamos até o momento não é diferente, né? Quando você olha para a comunicação. A pesquisa Identidade para Além da Mídia, representatividade negra em foco, desenvolvida pela Kantar em 2023, informa que na publicidade 31% das campanhas com pessoas negras são estreladas por celebridades. E um levantamento realizado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa e divulgados pela Gênero e Número, 60% dos jornalistas do país são homens e 85% são brancos. Essa falta de representatividade na mídia pode ser mais um obstáculo para mais mulheres negras e suas interseccionalidades chegarem ao poder? E aí eu quero ouvir da Bielo, você acredita que o digital tem contribuído para a gente ampliar essas vozes e descentralizar um pouco esse poder midiático que está muito concentrado, apesar de alguns esforços que a gente vê de alguns veículos de comunicação? Com certeza, né? Com certeza. Na verdade, se não fosse o digital, a gente não teria esses números como eles já estão hoje. Exatamente. Né? É verdade. Já começa daí. Se não fosse o digital pra gente poder falar, nossa, existem outras mulheres pretas com realidades e recortes parecidos com o meu. E tanto que hoje em dia, o que a gente tem já com o digital é a gente conseguir enxergar minimamente pluralidade dentro do recorte de mulheres pretas. Claro. Porque o recorte sempre era o mesmo, né? Como se todas elas tivessem vindo do mesmo lugar, todas nós temos as mesmas trajetórias, as mesmas histórias, e a gente já sabe que não é assim. Então hoje a gente já começa a ter essa diferenciação, mas sempre é nativo do digital quando a gente vai falar de mídia e publicidade. Porque se a gente pega 10, 15 anos atrás, a gente não tinha nada de diversidade, porque a gente não tinha nenhum outro lugar para poder se reconhecer. Então era sempre esse desejo, né, de ser algo que a gente não era, de ver pessoas que não tinham nada a ver com a gente, mas esse ainda tem muito a se mudar, né? Quando a gente fala, principalmente no jornalismo, eu que sou apresentadora, hoje em dia eu começo a ver alguns lugares tendo apresentadoras pretas, mas, por exemplo, meu grande desejo em ser apresentadora era olhar e falar, todas elas são bem parecidas. Não sou eu que vou dizer aqui que todas elas são brancas e loiras, jamais. Jamais, Mas, imagina, que isso? Se você olha, o recorte sempre era esse, ainda se mantém de uma certa forma, mas hoje, tanto dentro de outra... Hoje eu tô dentro da Dia TV maravilhosa, que me acolhe, que eu consigo ter um programa diário, que era um sonho que eu imaginava que, pra eu, ainda precisaria de muito mais para poder conseguir isso. E desde as primeiras vezes que eu já estava apresentando, era muito gratificante poder ver pessoas que fazem parte de diversos dos meus recortes. E a primeira coisa que elas diziam, e que se encaixa muito bem no que a Luana estava falando, era: eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Ao te ver, eu descobri que era um sonho que eu tinha e que eu nem sabia. Isso é forte Porque demais. isso é muito forte, muito forte. Você saber que você criou uma possibilidade de sonhar. Não era nem que aquela pessoa já pensava naquilo. Então você criar essas possibilidades, criar esses novos destinos, esses novos futuros, é muito importante. Só que ao mesmo tempo, em paralelo, já trabalhei em lugares onde eu sabia que eu estava sendo colocada claramente por conta de demandas comerciais de diversidade. Porém, não foi isso que me fez abaixar a cabeça. E de forma alguma, não foi nenhuma nem duas. Várias vezes eu já permaneci, porque a gente mostra que a gente sabe fazer o que a gente tem que fazer. E hoje eu posso olhar e ver que tem mais pessoas. Então, todos esses elementos, ao mesmo tempo que a gente consegue enxergar as dificuldades deles, a gente enxerga a mudança que pode ser feita através das nossas mãos e principalmente com a soma, né? Eu acho que isso, quando a gente fala também, né, até encaixando nessa questão de mudança de cultura, principalmente dentro de comunicação, a gente sempre vai precisar de mais. Ninguém faz sozinho tudo. Nenhuma de nós vai fazer sozinha tudo. O que a gente mais precisa, tudo. A nossa vida é feita em comunidade. Todo e qualquer trabalho que é feito, seja de entretenimento, seja de serviço, seja de produto, ele está sendo feito para que ele seja oferecido para o próximo. Então, se a gente sempre vai fazer
para o próximo, por que não a gente sempre se criar e recriar em comunidade? Sim. Exatamente. E isso já é uma forma de mudar a forma como a gente pensa e tentar sempre passar por próximos, para as próximas gerações. A gente que às vezes já teve ali aquelas bases já cognitivas formadas de que, ai meu Deus, tem outra pessoa aí agora, eu vou embora. Não vai dar tudo certo. A gente precisa ter cada vez mais de nós. E hoje eu poder olhar e falar, meu, a gente tem Que a legal. primeira televisão online, ela é LGBT, eu, uma mulher preta, gorda, trans, podendo estar ali apresentando, falando ao vivo todos os dias, isso é muito incrível. Isso é algo que se eu, Bielo, quando era criança, tivesse visto, Você não talvez eu imaginaria. não imaginaria. Não imaginaria. Talvez eu estivesse em outro lugar, mas eu sou muito grata a todas as experiências que eu tive para que eu possa ser essa referência hoje. Uma coisa que eu sempre brinco, né, e que todas nós estamos fazendo isso, e chegando cada vez mais em lugares maiores, era que quando a gente fala daquelas blogueiras super antigas, né, 20 anos atrás, falavam, aqui era tudo mato e a gente tava capinando. A gente tá caminhando e abrindo esse caminho, porque daqui Exatamente. 5, 6 anos vai ter gente que já vai ter construído uma pista de jatinho, vai estar saindo de jatinho nesse Exato. caminho para capinar outro caminho que a gente nem sabe que ainda existe, e tá tudo bem, porque a gente tá fazendo essa trajetória acontecer. Porém, ainda é muito pouco e ainda falta muito, principalmente quando a gente fala sobre mídias tradicionais. Exato, Exato. exato. Eu Veículos acho- de comunicação tradicionais. sim. E eu acho que o digital, que é o grande ponto que você colocou, ele abriu o caminho, né? Para várias pessoas poderem ocupar esses Sim. espaços também. Né? Não só abriu, Sim. como ainda abre, porque Ainda a mídia abre. tradicional já tá começando a entender também que eles estão, né, quase que nunca vai estar em baixa, mas que a gente consegue já preencher muitos lugares Sim. da onde eles ainda não estão vendo, principalmente pensando nas gerações atuais e Sim. nas que estão vindo. Sim, a Bi trouxe, só para complementar que esse assunto é forte, e a Bi trouxe A gente uma vai coisa ter que ter muito um programa importante. de umas 5 horas. Ah, gente. eu Não, acho. eu tô pronta, Ainda eu tô como elas pronta. hablam, né? Vamos hablar. Mas eu só queria trazer aqui para complementar, que eu acho que a Bi já trouxe muita coisa sobre a questão da mídia, né, Sim. da mídia tradicional versus o digital, que abre caminhos. Mas assim, um ponto que é fundamental a gente debater é a questão do financiamento. Sim. Vamos falar sobre financiamento, que as influenciadoras, né, negras e indígenas ainda não conseguem viver só da Sim. influência, né? E o quanto a gente ainda precisa caminhar nesses espaços para que haja uma distribuição mais equânime dos orçamentos das agências, das publicidades, para também irem para esses canais, né? Sim. Para que esses canais não sejam tidos só como canais de nicho ou canais que são financiados. Então, assim, a gente precisa também falar de uma necessidade de uma distribuição mais equânime financeira nesse sentido. E na mídia tradicional, vamos lembrar que a gente ainda não tem, nas grandes mídias, né, apresentadoras negras que assinem programas, apresentadores Exatamente. indígenas que assinem Sim. programas. Né? A gente não tem um Bom Dia com alguma apresentadora Não tem um negra Bom Dia indígena, Bielo. Bom Dia Bielo, Cadê? né? Assim, obviamente, a gente está Cadê? aqui falando da Cadê? Dia TV com o seu papel Não, sim. no digital, sim, mas na mídia tradicional Não isso ainda tem. não existe num país de maioria negra e indígena. Sim, Exato. E a gente apesar fica dos olhando, movimentos, apesar dos movimentos, a gente fica olhando e fala assim, ai, a Oprah, isso e aquilo. Gente, mas aqui a gente tem milhões de Oprahs, né? Milhões de pessoas maravilhosas que são incríveis e poderiam estar na mídia tradicional Sem dúvida facilmente, nenhuma. E com porque uma ainda população preta muito maior. uma E como população preta diz- muito maior, e a gente poderia estar ganhando muito mais representatividade, conexões, que são efetivamente o que está faltando para essas organizações, né? A gente está vendo os Ibope, Sim. justamente as audiências caindo, porque também essas novas populações estão indo achar essa representatividade dentro do meio digital, que por sua vez precisa melhorar na questão do financiamento. Acho que é só essa questão também a gente que precisa entrar. A gente volta para a questão de falar que, assim, a gente precisa normalizar. Essa foi uma frase que eu falei alguns meses atrás e até viralizou. Mulheres e dinheiro na mesma frase. Exatamente. A gente precisa botar dinheiro em todas as questões. Não é porque nós vivemos, infelizmente, aí a gente pode abrir outro debate de outras discussões sobre capitalismo, mas é como vocês falaram, precisamos colocar dinheiro na mesa, porque senão a gente não muda de verdade esse jogo. E vocês falaram também da questão da oportunidade. Eu sempre me lembro da Viola Davis falando que o que separa as mulheres negras de virarem mega referência, no caso dela falando do ambiente de cinema e de TV, é a oportunidade. Com certeza. Se a gente não tem oportunidade, a gente deve ter, sei lá, dezenas, centenas, milhares de Oprahs aqui no Brasil e a gente não consegue ter essa representatividade.
Gente, teve uma última pesquisa divulgada no Instituto Ethos de 2016 que disse uma coisa super triste, que para a igualdade racial acontecer no Brasil, nós vamos precisar de 150 anos. Olha que coisa mais fantástica, né? Luana, com base nessa projeção, você já declarou que a sua meta é ver 50% das mulheres negras em cargos de liderança nas empresas até os seus 75 anos. Você já falou isso. Que eu quero ser longeva. Eu também quero ser longeva, pelo amor de Deus. Quais são as estratégias que você usa para alcançar essa meta e quais os aprendizados, de uma forma bem objetiva, do mundo corporativo que nós poderíamos utilizar para avançar para um cenário mais igualitário também em cargos públicos, né? Quando eu falo de espaços de poder, gente, é espaço de poder. Ambiente corporativo, espaço de poder na política, espaço de poder na comunicação, espaço de poder no judiciário. A Com gente está certeza. subrepresentada em menor ou maior proporção em todos os espaços de poder. Exatamente. Falando de mulheres, falando de todas as interseccionalidades, mulheres negras, mulheres em toda a sua diversidade. Então, o que você diria para a gente? Eu acredito, Ana, que o nosso maior desafio para fazer esse sonho, que não é só pessoal, mas precisa ser um sonho coletivo, se cumprir, é justamente fazer com que ele esteja na pauta e tenha investimento constante. Sem dúvida. Né? Tanto dentro das corporações quanto dentro do poder público, né, Bi? Que, enfim, quando a gente pega o orçamento de um Ministério da Igualdade Racial, do Ministério, né, dos Povos Indígenas, a gente vê que os orçamentos são muito reduzidos e pensando também na interseccionalidade do que existe dentro dos ministérios outros para se direcionar para a gente conseguir ampliar a participação da população negra e indígena nos cargos de poder, essa força ainda precisa ser muito mais alavancada e precisa ir além dos momentos pendulares, que eu costumo dizer, onde a pauta vai para cima, como uma tendência lá acima, como, por exemplo, na morte de George Floyd, ou dos casos de racismo mais midiáticos, né? Então, a gente precisa engajar a sociedade e botar a pauta antirracista e da inclusão como um todo na mesa e com investimento ao longo dos anos. Precisa ser um projeto de país. Com investimento. Com investimento, para a gente conseguir chegar nessa projeção. E a gente, do Instituto de Identidades do Brasil, a gente fez uma atualização dessa projeção. Vai demorar agora 167 anos, né? E são projeções que vão oscilando, mas elas vão oscilando para cima à medida que os investimentos vão reduzindo ou a atenção à pauta vai reduzindo. Qual é o nosso papel nisso como sociedade civil? É a gente pautar, como a gente está aqui pautando no substantivo feminino, a questão é justamente o poder público investir cada vez mais. Acho que já melhoramos muito, mas dá para fazer muito mais como parte de um projeto de país, parte de um projeto das cidades, porque também não pode ser um projeto só do governo federal, isso tem que se desdobrar nos governos estaduais, nos governos municipais, tem que se desdobrar nas empresas, nas pequenas, médias e grandes. Então, por exemplo, o DBR está usando agora, por exemplo, inteligência artificial. A gente tem a DEB, a gente lançou uma inteligência artificial pela inclusão, capaz hoje de levar educação antirracista, educação inclusiva, como um plugin para as empresas, para as organizações, para os governos, para a gente conseguir minimamente pautar essas questões ao longo do ano. Eu costumo dizer, a gente está num desafio de conectar a pauta da inclusão cada vez mais com o que está acontecendo no mundo, para essa pauta não perder atenção e não perder investimentos. Então, a gente precisa garantir que cada vez mais a pauta seja colocada na mesa, independente do contexto, porque o Brasil é um país de várias emergências climáticas, emergências relativas, por exemplo, à questão da fome, são muitas emergências juntas e que se conectam também com a questão racial, porque as decisões políticas, elas passam pela falta da nossa representatividade ali para tomada de decisões, né? Então, quando a gente consegue colocar a gente nessas mesas de poder, a gente consegue mudar esses panoramas. E é por isso que para a gente é tão importante falar que o assunto precisa estar na mesa sempre, para que isso mude ao longo do tempo. Eu acho importante você colocar esse ponto, assim, nós fazemos parte do Conselhão da Exato. Presidência da República, estamos lá nos representando, né, colocando as nossas pautas, e uma das grandes comissões é a Comissão de Combate à Desigualdade. E eu considero que a gente conseguiu uma vitória na organização dessa comissão, porque nós colocamos que combater a desigualdade tem que ter 2 focos específicos: pessoas negras e mulheres. Porque a desigualdade, ela atinge mais fortemente os desiguais, que no Brasil são majoritariamente mulheres e pessoas negras. Então, quando a gente consegue convencer, né, a maioria
de que essa é uma pauta absolutamente essencial. Não estou falando que é simples, não estou falando que é fácil, mas eu acho que a gente já consegue dar um pequeno passinho para falar assim, se a gente não conseguir trazer para o mínimo da dignidade, porque o ponto hoje no nosso país é uma questão de dignidade. A maioria das pessoas não tem acessos básicos à comida, a saneamento, à água, uma série de outras questões. Eu sei que são muitas camadas, mas eu acho que é importante a gente colocar sobre isso. Se não tiver um projeto de país para trazer as pessoas, para ter o mínimo de dignidade, para a partir daí você discutir outras questões. Bielo, já que a gente está falando aqui de política, que é um assunto que deixa a gente até emocionadas, né? Política é um exercício de cidadania diário, né? Dentro ou fora dos cargos, né? Eu falo que todo mundo tem que entender de política e tem que falar de política. Como você utiliza a sua influência, as suas plataformas como a Transbaile para fazer política, né? É porque eu acho que política, a gente, para além de falar e de entender, né, a gente sempre fala sobre o corpo político. O corpo, a nossa existência é muito política. E eu ser uma pessoa trans já me torna um corpo político, assim, o tempo todo. Sendo um corpo gordo, um corpo preto e um corpo trans, são vários recortes que só às vezes eu estar num lugar sem precisar abrir a minha boca já vai ser suficiente para fazer política, mas a gente sabe que a gente pode fazer mais. Sim. Eu tive acesso a direitos, né? Porque às vezes a gente fala muito sobre privilégio, todas as pessoas que são as privilegiadas desse país, elas sempre gostam de falar, não, mas privilégio é sobre você falar sobre ter algo a mais. Mas, sei lá, você ir para um bar e atravessar a rua sem ter medo de que ou a polícia vai estar te seguindo, ou de que você pode ser uma pessoa que vai ser espancada até a morte, é ter acesso a um direito básico. Sim. Ter esse acesso é um privilégio, porque ter a minha existência, às vezes, não vai me garantir o acesso a um direito básico. Então é isso que a gente quer dizer quando a gente fala sobre privilégio. E aí, o que eu faço com isso? É essa questão de puxar as outras pessoas. Nas minhas redes, eu coloco muito a minha presença num lugar onde não se espera que se veja. Seja uma mulher preta ou seja uma pessoa trans. Você não, muitas das vezes você não vê um corpo trans nesse lugar. Você fica, o que tá acontecendo? Como Quem assim é isso essa ainda pessoa é aqui? uma possibilidade? Porque a gente esquece que cerca de 90% da população de corpos trans, travestis, gêneros ainda precisam trabalhar com prostituição, seja ela online ou nas ruas, para se manter e para atingir os seus sonhos, né? Então a gente tem várias pessoas que estão atingindo os seus sonhos, mas que em algum momento precisaram passar por isso. Para mim, eu nunca precisei passar por isso e já consigo atingir esses sonhos e criar isso em outras pessoas. E aí a gente vem a ideia de criar o Transbaile, que é ter um espaço e um momento onde os nossos corpos vão ser celebrados, um momento que ele é pensado pela gente, porque a gente já tinha entendido que há alguns anos, há uns 5, 6 anos, a gente já tinha muito, a gente começou a ter a visibilidade dos corpos trans, travestis, gêneros sendo usados como tokenismo. Então, você tem ali um prêmio ou outro, aqui eu vou dar esse prêmio porque é uma pessoa trans, e aí a gente pode falar que a gente apoia a causa trans. Ali a gente vai, pelo menos, indicar, vai falar sobre isso, só que a gente sente esse peso de que a gente colocou ali como uma base para poder falar que teve. Claro. E não necessariamente realmente considerando ou ouvindo aquilo que está sendo dito. Então, por que não criar um espaço pra gente, mas um espaço que ele não vai ser apenas de destaque para as nossas existências, mas é um espaço onde pessoas e corpos que não são trans vão nos ver e vão nos ouvir, com base na excelência daquilo que está sendo feito. Então, eu e Giovanna Eleodoro, beijo, irmã, socorro, maravilhosa. A gente cria o baile e cria também o prêmio Transbaile dentro dele, para que a gente possa se homenagear e se honrar dentro das nossas próprias bases. Porque a gente passa a replicar as referências, não só para quem está dentro, mas para quem está fora. Porque às vezes a gente fala, mas eu não tenho pessoas trans, não tenho pessoas pretas, não tenho pessoas PCDs, porque elas não existem. Meu amor, a gente tá criando esse manual, a gente tá te dando essas referências, a gente tá mostrando, nós existimos e resistimos o tempo todo. E esse é um espaço que, para além da resistência, é um espaço de existência. É quando a gente traz a nossa vivência ao centro. Porque a gente sabe que a questão de você ter o preconceito é você sempre colocar pessoas dentro de caixinhas, sejam elas positivas ou negativas. Na grande maioria das vezes, para nós, negativas. Só que se você já tem esse pressuposto, então você vai ter a tendência a maximizar o que é negativo. Agora a gente tá criando, a gente tá desbaratinando essa ideia. A gente tá criando um lugar onde a referência ela é 100% positiva das existências. E aí? Como é que é? Porque quando a gente olha pra qualquer pessoa e qualquer experiência, ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Gente, se todo mundo erra e todo mundo... Ninguém é
100% mal e nem 100% bem. Mas por que que em alguns recortes a gente vai maximizar o que é ruim? A gente não tem nem que maximizar necessariamente o que é bom e nem o que é ruim. A gente tem que entender e humanizar as existências. E a nossa existência sempre foi muito desumanizada. Aqui é um lugar onde a gente traz humanização com reforço positivo de glamorização da nossa existência, mas para além disso, de mostrar a nossa potência, de como a gente é excelente no que a gente faz. Então é aí que a gente traz o Transbaile. Isso é política. Exato. Isso É uma política social, total. mas é política. Mas isso é política. é se colocar nesse lugar É. da positividade, é se colocar nesse lugar da representatividade. Eu tenho uma preguiça quando as pessoas respondem, eu não acho mulheres negras que queiram participar, eu não acho mulheres trans que possam participar. Eu falo, é preguiça de procurar, você não tá procurando. procurar. Bota uma palavrinha que se chama intencionalidade. Exatamente. E vai buscar, porque elas estão aí. E é só você ter um pouquinho mais de vontade que você vai conseguir achar. Gente do Total. céu, esse papo não vai ter Total. fim. A partir de agora, nós vamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. Tá me dando Não é até possível. taquicardia Não é aqui, possível. gente. Vamos combinar É. que a Bi já deu até um show aqui, que agora ela é cantora. Todo mundo erra. Socorro! Cantora de banheiro. Adoro cantora. Eu sou dessas, tá, Eu também, gente? eu Eu também. canto no banheiro, tá tudo certo. Assim, ninguém Exato. ouve, porque olha, vou te Exato. falar. Contato para shows é comigo É, mesmo, contato, tá? vamos, Minha gente, gente. uma pergunta. Vocês acham que pensar numa mulher negra presidente do nosso país é uma utopia? Jamais, Erika Hilton Jamais, jamais, jamais. A Eriquinha tá aí. E assim, eu acho que Maravilhosa. precisamos pensar em mulheres negras e indígenas como Sim, presidentes, sim. como prefeitas, como vereadoras, que a eleição tá chegando. Desse ano, né? estamos aí. Como, né, nas associações, nos conselhos, né? Porque, obviamente, a gente foca muito na eleição presidencial, só que até para você ter Você governabilidade, precisa das Você municipais, precisa de tudo. de toda uma base muito maior, né? E aí, obviamente, ter um foco é importante, mas para que ele se construa e seja possível e viável, sem impeachment, sem tanta retaliação, para que seja um lugar seguro, para que essa pessoa esteja governando com possibilidades, né? E com letramento, né? Porque E também com não basta governabilidade, com né? governabilidade que essa pessoa seja letrada, porque não Pois basta é. só ser um corpo negro, indígena, enfim, em todas as suas interseccionalidades nesse espaço. É preciso que essa pessoa tenha a intencionalidade do tratamento das Sim. questões que a gente teve aqui, trouxe aqui, e governabilidade. Eu acho que a gente precisa expandir esse pensamento e ter muita consciência, voltando ao primeiro assunto que a Bielo trouxe, no nosso voto, né? É Sim. muito importante que todas nós possamos ir votar e convencer as nossas famílias, os A nossos votar ciclos, nos nossos. a votar em projetos, né, que consigam fazer avançar pautas importantes de igualdade racial, igualdade de gênero, acesso à pessoa acesso à população LGBTQIAPN+, né, demarcação de terras, e todos esses assuntos a gente precisa cada vez mais entender que eles precisam fazer parte de um projeto municipal, estadual, federal, e a gente precisa olhar para eles com mais intencionalidade. Então, parte de nós, para que a gente chegue um dia, né, Sim. nas nossas presidentas negras, indígenas, né, não só na esfera federal, mas em todas as esferas também, que a gente possa ter representatividade no poder. E é muito importante a gente falar que pautas sociais não são pautas partidárias, são pautas de pessoas, de Exatamente. cidadãs, de cidadãos que querem ver um país melhor, que querem ver as pessoas tendo acesso ao mínimo de dignidade. Isso é uma questão absolutamente fundamental e importante. Espero que a gente tenha eleições esse ano que são municipais, a gente tenha uma eleição com mais consciência, né, Bielo, para a gente encerrar. Exato. E o que eu acho até mais difícil da gente entender, sendo que, ao meu ver, é o mais prático, é que nas eleições municipais são a que, na maioria das vezes, a gente conhece as pessoas em quem a gente vai estar ali votando e depositando esse voto de confiança para que ela faça esse trabalho global, para que a gente consiga ter a manutenção do nosso dia a dia. Então, realmente entender, desprender um tempo ali para entender esses projetos e entender como eles fazem sentido e com o que eles vão casar com projetos de daqui 2 anos, Sem que aí dúvida. sim vão ser eleições federais, isso é muito importante. A gente ter Exatamente. mais, assim como a Lu falou, intencionalidade na hora de escolher quem vai fazer a nossa representação lá no governo. Porque se a gente não fizer isso, depois não tem pra onde a gente correr.
Não É vai ter pra isso. onde a gente reclamar. E o nosso voto vai fazer a diferença. Tanto a gente sabe que o nosso país ainda é um país que a gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender isso, que a eleição ela ainda precisa ser obrigatória. Porque senão a Claro. gente não vai votar. Se ela já é, por que não fazer o melhor que a gente pode com isso? Com essa ferramenta de transformação social que a gente tem na mão. Porque quando a gente melhora um ambiente, melhora um governo, melhora um país, melhora uma empresa, melhora qualquer lugar, a gente não melhora para uma pessoa só, para uma comunidade só, a gente melhora para todo mundo. Pra Então a gente coletividade. tem a condição e o poder, através do nosso voto, de melhorar a nossa estrutura. Mas para isso a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Não dá pra gente só ir indo atrás do que estão dizendo, ir atrás de um bom cajado, enfim, várias E questões. quando mulheres negras, É. indígenas, mulheres trans, mulheres com Exato. deficiência estão no poder, toda a sociedade ganha, né? Exato. E que a gente Sim, possa também falar sobre o financiamento dessas campanhas, Sim, que também porque não adianta só Sim. ter cota, porque precisa ter cota e precisa ter dinheiro. precisa ter dinheiro. Aproveitando que a gente está Exato. falando disso, a gente vai ter um papo nesse episódio mesmo com a deputada Thalíria Peroni, e vai ser ótimo, a gente vai falar também um pouco mais sobre as questões políticas. Mulheres, chegamos ao fim do nosso encontro e ficamos pensando como seria o país com mais mulheres negras nos espaços de decisão. Minha última pergunta para vocês é que conselho vocês dariam de forma bem objetiva e breve, ou que mensagem que vocês gostariam de deixar às mulheres negras interessadas em furar a bolha e ascender a cargos estratégicos ou executivos ou político? Assim, bem breve, bem objetivamente. Sim, eu tenho duas coisas para dizer. Uma é: autoconvide-se para estar em todos os lugares, porque eles pertencem a vocês, né? Não esperem só os convites chegarem. E achem também aliados e aliadas nesses espaços, porque eles também existem. A gente não pode generalizar como se todos os homens não vão abrir a porta, ou nenhuma outra mulher vai me abrir a porta. Sempre tem pessoas. É difícil, sim, mas sempre tem. Então, autoconvide-se, entre, o espaço é seu, e ache os aliados e aliadas, porque eles estão lá, Boa. por mais difícil que seja achá-los. Boas dicas de Bielo. Eu acho que a minha dica que eu posso deixar é: seja você, e ao ser você, traga mais de nós Forte. para onde você estiver. Exatamente. E esse trazer mais, às vezes você não é a pessoa que tem esse poder na mão, mas você consegue chegar em quem tem esse poder na mão e falar: cadê? Por que eu tô me vendo aqui como a única? Se você não tá vendo alguma coisa errada, eu tô aqui para te avisar. Tá errado, mas eu posso te ajudar com isso. Nossa, que forte, mulheres! Meu Deus do céu! Muito obrigado, Bielo e Luana, pela presença preciosa de vocês aqui hoje. Gente, esse episódio, assim, vamos espalhar a hora que ele Vamos for espalhar. pro ar. Que programa super potente e foi muito, muito importante. Assim, tô saindo com o coração quentinho, com muitas ideias na cabeça. Espero que todo mundo que acompanhou a gente também, para a gente ter esse espaço onde a gente possa falar e trazer mais de nós para esses espaços também. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Ana. Foi Eu que incrível. agradeço, Ana. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você, Bi. Uma honra estar aqui com vocês duas. Estar com você aqui, Lu. Que lindo! Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, mulheres. Bom, obrigada pela companhia e vamos juntos em mais uma jornada do substantivo feminino. Não esqueçam de seguir o canal, ativar o sininho para não perder nenhum tema dessa temporada. Eu aguardo vocês no próximo episódio.